Olá, pessoal, tudo bem? Como estamos? Espero que todos estejam em paz. Me digam, por gentileza, se estão me ouvindo bem. É importante que me ouçam bem. Boa tarde, boa tarde. Todos tranquilos? Só me deem um alô ali, por gentileza, nas mensagens, para que eu possa saber se estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Beleza, Pri, maravilha. Obrigado, gente. Coisa boa, coisa boa. Sejam bem-vindos, portanto, moçada. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira live, aula, encontro de leitura comentada do Círculo Ludovico. Faz parte de uma atividade conjunta minha com o Clube Ludovico, que é um clube que vocês já conhecem, de livros que estão mais ancorados às ideias da liberdade. Então aí você tem autores liberais, libertários, conservadores, alguns livros sobre empreendimento, enfim, mas livros que chegam mensalmente nas casas dos assinantes, com um box, em versão luxuosa, capa dura, enfim, são livros belíssimos. Eu tive o prazer de ser o primeiro autor nacional a ser publicado pelo Clube Ludovico, com o meu livro sobre a liberdade de expressão, né, da palavra ao medo. E eu disse ao Clube Ludovico, falei, pessoal, a gente tem que começar a tirar os livros dos assinantes das estantes, começar a trazer os livros para o dia a dia do pessoal. Esse, para quem não conhece, é o Tales de Mileto. Começar a trazer esses livros para o dia a dia do pessoal, exatamente para que não seja só um clube de leitura bonito, que traz obras importantes, mas que as pessoas, eventualmente, na correria do dia a dia, não estejam lendo. Então, nós vamos ter esses encontros mensais. Então, você já pode agendar aí, né? Todo último sábado do mês, às 13 horas, nós temos um encontro aqui. E eu sempre vou anunciar o livro selecionado. Pode ser um livro já publicado há algum tempo, pode ser o livro do mês, no Clube Ludovico, então isso vai variar. Lembrando que quando você assina o Clube Ludovico, você se torna apto a comprar os livros anteriores, lá na loja do Ludovico, tá? Então, se você gostou desse livro aqui, por exemplo, você pode não só assinar o clube, mas buscar esse livro anteriormente publicado, beleza? Então vai ser divertido, todos os meses, a gente aqui trocando essas ideias. Essa live fica disponível, é aberta para todo mundo, e também fica disponível lá no aplicativo da Sociedade da Lanterna, gratuitamente. Então você não precisa estar inscrito na Sociedade da Lanterna para ter acesso lá pelo nosso aplicativo. Beleza? Ah, tá aqui o Tales de Mileto, sempre presente. O Tales adora aparecer, mas de vez em quando ele é chatonildo, de vez em quando ele é arrogante. Ele fala, hoje eu não vou aparecer, vou deixar você com saudade. Né, negão? Moçada, o livro desse nosso primeiro encontro, do Círculo Ludovico, não poderia ser outro. Foi lançado recentemente pelo clube A Voz da Razão, ensaios sobre o pensamento objetivista. Esse é um compilado de artigos, ensaios da Ayn Rand, que foram publicados num arco de 20 anos, que vai de 1961 a 1981. A Ayn Rand ministra sua última palestra, que foi para um grupo de empresários norte-americanos, em 1981, porque ela morre em março de 1982. Ela teve câncer de pulmão, fumava loucamente. Em 1974, salvo engano, ela é diagnosticada com câncer de pulmão, faz uma série de cirurgias, e de 74 até 82, quando ela morre, ela vem numa espécie de
de sofrimento, né? Vem numa tentativa de recuperar a sua saúde, mas não consegue. Como eu disse, fumava demais. Então, é importante que vocês tenham em mente que nesse livro nós temos a repercussão da filosofia randiana, que ela não gostava fosse chamada dessa maneira. Rand vai pedir para que a sua filosofia seja chamada de objetivismo, né? Então, a filosofia objetivista aplicada em diversas páginas do cotidiano. Ela escrevia para jornais, ela tinha revistas, nomeadamente, há alguns textos aqui muito interessantes que foram extraídos de conferências que ela ministrava no Ford Hall Forum, num fórum que anualmente passou a chamar a Ayn Rand para palestrar, e esse Ford Hall Forum era muito interessante porque era um espaço mundialmente conhecido por ser uma espécie de, vamos dizer, uma espécie de coliseu de livre debate de ideias. Então, a primeira vez que ela recebe um convite para palestrar no Ford Hall, ela fica meio assim, não, mas já foi uma galera estranha lá, uma galera meio esquisita, e aí ela foi uma primeira vez e amou, porque ela percebeu que a audiência não era uma audiência que concordava com qualquer coisa, com tudo ou com nada, mas era uma audiência interessada em ouvir ideias que fossem discordantes, diferentes. Então, lá nesse fórum, eles recebiam autores de esquerda, de direita, de centro, para cima, para baixo, fascistas, não fascistas, e depois até a Rand volta, então, anualmente, e assim, as pessoas pegavam fila para ouvir a Ayn Rand nesse Ford Hall Forum. E muitos dos textos que foram editados por um discípulo dela, o Leonard Peikoff. O Peikoff vamos dizer, é aquele que organiza a publicação dessa obra, foram extraídos exatamente dessa sua participação no hall. Lembrando aqui, né, para quem não conhece a nossa autora, que a Ayn Rand nasce em Petrogrado, que era o nome que se dava então a São Petersburgo, na Rússia, em fevereiro de 1905. Em fevereiro de 1905, e ela morre em março de 1982. Lembrando que ela vai para os Estados Unidos em 1926. Ela arruma um visto para estudar, para visitar parentes que estavam ali, parentes distantes que moravam nos Estados Unidos, e ela vai para os Estados Unidos para nunca mais voltar. Ela consegue a cidadania norte-americana, tenta trazer a família, mas infelizmente nunca conseguiu trazer a família para os Estados Unidos. Portanto, a Ayn Rand, ela nasce, se ela nasce em 1905, portanto, ela nasce antes da Revolução Bolchevique. Ela nasce ainda na Rússia czarista, Petrogrado. Ela vivencia a Revolução Bolchevique e depois vai para a nação que, então, hoje, os Estados Unidos, infelizmente, estão perdendo esse título, né? A nação que representava a liberdade por excelência, a liberdade de expressão, o capitalismo, né? Então, ela conta num texto que é uma espécie de semi-biografia dela, chamada We the Living. We the Living. Ela conta nesse texto, que é uma semi-biografia, assim, a impressão que ela teve, né? A impressão que ela teve quando chega em Nova York, assim, uma coisa. Quando ela chega em Manhattan, ela chora, né? Ela fica muito comovida, ela fica muito emocionada. Enfim, a Ayn Rand é uma baita de uma pensadora, é uma baita de uma filósofa que, durante um bom tempo, e ainda hoje, especialmente no Brasil, é ignorada pela academia, e isso por um motivo muito simples. Uma autora como Ayn Rand, e aí você olha para a universidade, o que ela virou, ela não poderia mesmo ser celebrada pela universidade, porque a Ayn Rand representa tudo aquilo que a universidade não veio a ser. Então seria até estranho se a academia, se a universidade celebrasse a obra de Ayn Rand, porque a academia tornou-se
cada vez mais, desde a época em que Ayn Rand existiu até os nossos dias, um espaço de militância ideológica irracional, impermeável a novas ideias, a visões diferentes da realidade, o que é um contrassenso, porque a universidade deveria ser o oposto disso. A universidade deveria ser o Ford Hall Forum, onde ela ia anualmente para palestrar. Isso devia ser a universidade, acolher as ideias diferentes, ouvir as pessoas diferentes, não hostilizar as pessoas diferentes, às vezes indo até as raias da coisa física, do ataque físico. Então, esses ensaios são muito interessantes porque você vê o objetivismo sendo aplicado numa dimensão cotidiana. Ela comenta os fatos do dia a partir de uma perspectiva objetivista. Essa é a beleza da coisa. E para hoje, enquanto eu peço a vocês que não deixem de deixar aqui uma curtida, um comentário, de levar essa live para mais pessoas, porque para vocês não custa absolutamente nada, é R$0 deixar aqui uma curtida, assinar esse canal, mas para nós é muito importante para fazer essas lições das quais nós precisamos tanto chegar em mais pessoas. Para hoje, eu separei para vocês, até deixei aqui na descrição do vídeo, 2 dos textos publicados aqui. E eu fiz a escolha estratégica, primeiro para nós entendermos um pouco mais sobre como pensa um objetivista. E depois para nós avançarmos sobre uma pauta do cotidiano que nos afeta particularmente, que é a questão da bolsa de estudos, como um exemplo concreto, a partir do qual nós vamos entender como pensar a respeito dessas coisas. Até hoje eu recebo mensagens do tipo: você é professor de uma universidade federal, então você que é defensor da liberdade não deveria sair da universidade federal? A Ayn Rand, que foi uma defensora das liberdades individuais, do capitalismo laissez-faire, laissez-passer, desse capitalismo que se organiza, das relações voluntárias entre as pessoas, mas se ela era defensora do mercado, por que nos últimos momentos da sua vida ela recorreu à saúde pública norte-americana? Então, para que nós não avancemos nesse caminho, que é o caminho do apedeuta, que é o caminho do idiota que acredita numa perspectiva out, ou é isso ou é aquilo, ela vai argumentar a propósito das bolsas escolares, das bolsas de estudo, numa perspectiva objetivista e vai nos ensinar a respeito. Beleza? Tudo bem? Estão todos acompanhando aí? Se vocês não estiverem acompanhando, se der algum problema de áudio, por favor, não se esqueçam de me avisar. Aí já no link você consegue abrir os 2 textos selecionados que estão na descrição. Eu vou primeiro fazer uma leitura do capítulo 4, intitulado Quem é a autoridade final na ética? Eu não sei se eu vou conseguir ler os 2 capítulos nesse encontro de hoje, porque eu, como professor, costumo pegar uma página e falar 10 horas sobre essa página, mas eu vou tentar, para que a gente saia daqui com uma visão um pouco mais ampla dos problemas. A Rand diz nesse capítulo: há certas perguntas que devem ser questionadas, ou seja, desafiadas em sua essência, porque consistem em introduzir uma premissa falsa na mente de um ouvinte descuidado. Moçada, eu falo isso o tempo inteiro para os membros da Sociedade da Lanterna. Agora eu vou falar isso aqui, que é o meu espaço de estudos de filosofia, e que eu vou falar aqui para vocês. Cuidado com as perguntas. Às vezes a pergunta, no modo como ela é formulada, ela já te leva a assumir uma certa premissa como verdadeira, sem selo, hein? Sem selo. Cuidado. Então, quando alguém faz essa pergunta, e vivem me fazendo essa pergunta, Denis, no que diz respeito à ética, no que diz respeito ao modo como nós devemos agir, quem é a autoridade final? Muitos me citam Dostoiévski, naquela passagem clássica, se Deus não existe, tudo é permitido? Quem é a autoridade final? Quem vai determinar o modo como nós devemos agir na vida no que diz respeito a uma dimensão ética da existência?
o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Quem criou o universo é uma dessas perguntas. Olha só, a Rand joga com a retórica, né? Você ainda bate na sua esposa? É uma outra pergunta. Como? Você ainda bate na sua esposa? Significa dizer que se eu respondo a essa pergunta, significa dizer que eu já parti de um princípio de aceitação que é, em algum momento eu bati na minha esposa. Cuidado com as perguntas. Então, quem é a autoridade final na ética? É uma pergunta capciosa, porque ela já te obriga de antemão a aceitar a ideia de que alguém é a autoridade final na ética, de que alguém se coloca como metron, como medida de uma decisão ética na nossa existência. E a pergunta que deve ser feita é anterior. Existe alguma autoridade final na ética? Em vez de dizer quem é, a pergunta é: existe alguém? Deve existir alguém? Olha como muda a pergunta, moçada. Para isso é importante estudar filosofia. Para que você não caia em falácias já na construção da pergunta do seu adversário. Ah, é? Quem, afinal de contas, é a autoridade, então, que vai determinar o que é certo ou errado? Aí você responde: não, a pergunta está errada. A pergunta é: tem que ter alguém? Tem que ter uma pessoa, um fantasma no céu te dizendo o que você deve ou não fazer da sua vida? Cuidado. No terceiro parágrafo, é pouco provável que estudantes do objetivismo façam essa pergunta, porque eles sabem que é uma pergunta mal formulada. Mas eles podem ouvi-la de outras pessoas e não entender sua natureza. Fiquei surpresa, no entanto, ao vê-la dirigida a este departamento da seguinte forma: é plágio intelectual aceitar e até mesmo usar princípios e valores filosóficos descobertos por outras pessoas? Olha só que loucura. Então, quer dizer, eu, quando aceito uma determinada ideia de outro como razoável, eu, de alguma maneira, estou plagiando essa ideia quando eu a trago para a minha vida? Talvez não pareça ser a mesma pergunta, mas é. Ambas se originam no mesmo equívoco fundamental. Então vamos entender isso daqui. Ela está dizendo que nós temos duas perguntas que meio que se equivalem. Essa pergunta sobre é plágio intelectual trazer alguém para o meu arcabouço mental para decidir sobre o que é melhor para a minha vida? O que significa dizer, será que eu estou usando a outra pessoa como autoridade final na ética? Então, quando eu leio lá Aristóteles e falo, cara, isso aqui é bom, cara, eu concordo com isso. Esse sujeito desenvolveu essas ideias 24, 25 séculos atrás. E eu vou começar a usar essas ideias. Aí alguém vai dizer, ah, então ele é a sua autoridade final na ética? Você está plagiando uma ideia? Então você concorda que existe uma pessoa que deve determinar o que é certo ou o que é errado? Cuidado, cuidado com essas perguntas. Isso vai ficar mais claro até o final. A natureza desse erro ficará evidente se aplicarmos a pergunta às ciências físicas. Quem decide o que é certo ou errado em eletrônica? Ou é plágio científico aceitar e até mesmo usar princípios médicos e técnicas terapêuticas descobertas por outras pessoas? Quem vai dizer o que é absolutamente certo ou absolutamente errado nas decisões que nós temos que tomar na vida? Nós podemos nos inspirar em soluções já oferecidas? Sim. Mas é porque o fulano disse, o cicrano disse, o beltrano disse? Não. Denis, mas então qual que é o critério de verdade aqui? Então qual que é o critério que nós temos que utilizar? Qual que é o critério que nós temos que utilizar para entender o que funciona e o que não funciona? Olha que interessante isso. Deixa eu só fazer um comentário adicional. Uma pessoa que compreendeu isso daqui
nunca vai usar o argumento de autoridade do tipo é verdadeiro porque Aristóteles disse, é verdadeiro porque Platão disse, ou é verdadeiro porque Ayn Rand disse. Sempre vai dizer assim, observe isso que Aristóteles disse e o modo como parece que isso funciona bem. Olha o que a Ayn Rand está dizendo e o modo como isso aqui parece funcionar muito bem. Então, o argumento de autoridade do tipo, o fulano disse, então tem razão, isso não existe na história da filosofia bem entendida. Ah, não é porque o cara disse que aquilo é certo. Ele disse, eu examinei e disse, opa, isso aqui parece ser uma baita de uma resposta. E eu posso trazer para a minha vida. Mas quem vai julgar que isso é o melhor ou não é o melhor? A gente vai tentar responder isso daqui. A gente não, né? Arendt. Penúltimo parágrafo dessa página. É óbvio que a raiz de tais perguntas é um certo tipo de vácuo conceitual, a ausência do entendimento de objetividade na mente do questionador. Objetividade é uma ideia tanto metafísica quanto epistemológica, isso vai explicado. Diz respeito à relação entre a consciência e a existência, ou seja, aquilo que eu penso e o mundo como existe. Olha o que a Rand fala no último parágrafo. Metafisicamente, é o reconhecimento do fato de que a realidade existe, independentemente da consciência de qualquer perceptor, ou seja, de qualquer pessoa que perceba essa realidade. Isso é uma tese fundamental no objetivismo da Ayn Rand. Qual seja, a realidade é. A realidade existe. E a realidade existe independentemente do modo como eu possa percebê-la ou não. Existe uma cor lá fora, que se eu não consigo identificar essa cor existe, independentemente de alguém que esteja vendo essa cor ou não esteja vendo esta cor. Aliás, essa era a grande rusga da Ayn Rand com Immanuel Kant. O Kant vai dizer que o conhecimento é uma união entre aquilo que o homem pode jogar sobre a realidade e aquilo que a realidade oferece ao homem. Então, para Immanuel Kant, a realidade surge no momento em que há uma síntese entre homem e objeto. Rand vai dizer, não! A realidade existe independentemente de homem, independentemente de síntese e homem. Não, Rand não gostava nem um pouquinho do Immanuel Kant. Então, primeiro você reconhece o fato de que a realidade existe. Agora, do ponto de vista epistemológico, ou seja, no que diz respeito ao conhecimento, é o reconhecimento do fato de que a consciência de um perceptor, ou seja, a nossa consciência aqui, o modo como nós percebemos a realidade, deve adquirir conhecimento da realidade por certos meios, para ela a razão, de acordo com certas regras, para ela a lógica. Então, olha só, isso daqui é um binômio inseparável para Ayn Rand. A realidade existe, o mundo lá fora existe. E qual que é o melhor modo que eu tenho para captar o mundo? Logos, razão. Outros elementos da minha existência vão apelar para serem chamados como protagonistas no processo do conhecimento. A imaginação, os sentimentos, as emoções, os sentidos. Ela vai dizer, não. O modo por excelência de conhecer a realidade e o modo que a natureza nos ofereceu de melhor para conhecer a realidade que está lá fora chama-se razão. A razão é a melhor rede que eu tenho disponível para jogar e capturar os dados da realidade e trazer à minha consciência. E quando é que eu sei que a minha percepção é racional? Quando ela é lógica. Quando ela afasta as contradições. Quando ela afasta as contradições. A é igual a A. A é igual a A. Princípio lógico da identidade. E olha, nossa, Denis, que coisa banal, né? Princípio lógico da identidade. Um livro é um livro. Infelizmente,
A realidade mostra que nós abandonamos isso aqui, tá? Nós abandonamos isso aqui no curso da história. Hoje, para muita gente, A é igual a B, é igual a C, é igual a D, é igual a Z. As pessoas deliraram, né? As pessoas estão delirando. Não, peraí, isso aqui é um vinho. Não é um vinho. É um vinho para você, porque para mim é um refrigerante. O quê? Nós não estamos de acordo sobre o fato de que isso aqui, sei lá, isso aqui é água. Não, isso aqui é água para você, mas para mim é vinho. Então você bebeu. Então você está drogado. Não, é o modo como eu interpreto a realidade. Você interpreta a realidade desse jeito? Olha aqui. Se você fizer isso como medida para conduzir as pautas universitárias, o resultado vai ser esse aqui, vai ser trágico. Não, isso daí é uma opinião. Não é uma opinião, é uma compreensão da realidade. Olha aqui, faz lá. Aí você faz, pum, dá aquele resultado. Aí eu falo, tá vendo? A é igual a A. Aí eu falo assim, não é bem assim. É porque num determinado momento o vento do norte soprou e aí mudou os resultados. Então você tá louco. Então você enlouqueceu mesmo. Então é isso, moçada. É não tergiversar com os dados que a razão nos oferece na compreensão da realidade. Isso significa que, embora a realidade seja imutável e em qualquer contexto apenas uma resposta seja verdadeira, claro, se todos nós somos dotados de intelecto, idealmente, se todos nós usássemos o nosso intelecto no máximo da sua potencialidade para compreender a realidade, as nossas respostas seriam unívocas, porque a realidade é uma. E a compreensão racional dessa realidade seria, hipoteticamente, uma. Idealmente, uma. Mas olha o que ela fala. A verdade não está automaticamente disponível para a consciência humana e só pode ser obtida por meio de um determinado processo mental que é exigido de todo homem que busca o conhecimento. Para você conhecer algum grau de realidade, você precisa querer conhecer algum grau de realidade. Você precisa querer isso. Você já viu aquele cara que está namorando com aquela menininha que fala assim, amor, vamos ser sinceros sempre um com o outro? Aí a menininha fala assim, amor, vamos. Não vamos mentir nunca um para o outro. Não vamos mentir. Aí um dia a menina chega em casa e fala assim, amor, aconteceu uma coisa, você não vai gostar muito do que eu tenho para te dizer, porque nós combinamos de dizer a verdade um para o outro. Não me diga essa verdade, porque eu prefiro não saber. É o corno silencioso. Quer dizer, espera aí, você combinou comigo de que eu quero conhecer a realidade. Eu quero que a realidade me seja oferecida na sua plenitude. Então eu estou no processo de investigação. Ah, não, mas se for alguma coisa que machuca a minha sensibilidade, então eu não quero. Ai, que dor. Cara, aqui não tem negociação com o que é místico. Aqui não tem negociação com o que é falso. Não tem negociação com que, porque o fulano disse, o cicrano disse, não me interessa o que esses caras disseram, a não ser que o que eles disseram esteja calcado em realidade. Em realidade. Tem umas coisas que eu nunca vou compreender. Uma pessoa adoece, vai para o hospital e o diagnóstico não é bom. Aí a família vai discutir se deve ou não falar para a pessoa o resultado. Mas como assim? Porque aí as emoções, não sei o que, o sentimento. Não, peraí. Que tipo de gente que vocês criaram? Que tem esse desapreço pela realidade? O dono da consciência deve definir o que faz a partir dali. A família não tem que ter esse arbítrio sobre, vamos contar, não vamos contar. Diz aí, qual é a boa? Não, a boa não é boa, não, é péssima. Você tem mais 2 meses de vida. É? Bom, pelo menos você me falou isso, porque agora eu vou saber o que eu faço com 2 meses de vida. Pode ser diferente? Denis, mas a margem é muito pequena. Beleza, é a realidade. É a realidade. E não tem nada que vá substituir a razão
na compreensão da realidade como é. Não há substituto para esse processo, nenhuma fuga da responsabilidade por ele, nenhum atalho, nenhuma revelação especial para observadores privilegiados, e que não pode haver algo como uma autoridade final em questões relativas ao conhecimento humano. Não existe essa coisa. Nós vivemos a era do esvaziamento do indivíduo que fica buscando em pessoas a solução para os seus problemas e não na capacidade de analisar a realidade como ela é. Nossa, você viu o que o João disse? Você viu o que o fulano disse? Ok, disse, mas como é que isso congrui com a realidade? Como é que isso se harmoniza com a realidade? Não, ele fala muito bonito, né? Mas quando eu analiso bem os fatos, não é bem assim. E você está seguindo esse idiota por quê? Por que você se dispôs a ser esse indivíduo esvaziado de intelectualidade, seguindo qualquer coisa, só porque toca gentilmente as suas emoções? Você quer um ursinho de pelúcia? Você quer um abracinho na praça? Ofereça um abraço, é gratuito. É isso que você quer? Ou você quer conhecer a realidade como é? Ah, Denis, eu prefiro a mentira confortável. Então que se foda, né? Porque aí é de cada um. Não, é por isso. A vida política é a representação disso. Eu falo, é o corno sistêmico. Você já está escolhendo qual próximo político vai trair os princípios e você ainda vai ter que ficar defendendo esse cara. Quer dizer, primeiro, compreensão da realidade, dura como é. E aí depois você toma as melhores decisões a respeito disso. Olha o que ela fala. Escreve muito bem. Metafisicamente, a única autoridade, lembra lá da pergunta que dá título ao texto? Quem é a autoridade final na ética? Quem é a autoridade final na ética? É Aristóteles? É Kant? É Denis Xavier? É algum coach por aí? A única autoridade é a realidade. É a realidade. O Denis só pode te ajudar se ele estiver falando sobre coisas que congruem com a realidade. O Denis falou isso daqui, e quando eu analiso racionalmente a realidade, é isso mesmo. Sem mentiras, sem escamoteios, nada disso. Epistemologicamente, a mente de cada um, a sua mente é o juiz que vai absorver essa realidade e avaliá-la da melhor maneira possível. A primeira, a realidade, é o árbitro final da segunda, da sua mente. Quando é que eu sei que eu estou errando no meu modo de pensar? Quando a realidade está atropelando o meu modo de pensar. Pô, moçada do céu, se meio país entende uma coisa dessa, a gente é a Suíça. Meio país. 1/4 desse país se entende uma coisa dessa, a gente é a Suíça. Para de negociar de maneira hipócrita com os elementos que a razão te oferece a propósito de um confronto com a realidade. Aí, na hora que o político lá falar um negócio, olha, porque a gente vai fazer isso daqui, aí você, como um indivíduo crítico, vai falar assim, senhor político, isso nunca vai dar certo. Por causa disso, disso, disso. Eu tenho um cérebro e coloquei esse cérebro para funcionar. Logicamente, senhor político, A é igual a A. Isso que o senhor está me dizendo é não só mentiroso, eu sei que é confortável, me dá uma vontade de dar um beijo na sua bochecha. Mas isso não congrui com a realidade. Os fatos não são esses. Imagina uma população assim. É o que a Ayn Rand está dizendo. Pare de apelar ao mundo lá fora, às pessoas lá fora, para balizarem o seu modo de pensar. Você tem um instrumento. Ah, mas eu posso alimentar esse instrumento frequentando as filosofias e tal. Você deve. Você deve.
Porque quando você frequenta as filosofias, você vai acrescentando ferramentas ao seu modo de compreender essa realidade e vai se tornando mais atilado, a ponto de não aceitar uma pergunta como essa aqui. Quem é a autoridade final da ética? Não é quem, é o quê. A autoridade final na ética chama-se realidade, apreendida pela razão. Isso pode ser feito por mim, por você, pelo seu vizinho. O conceito de objetividade contém a razão pela qual a pergunta quem decide o que é certo ou errado está errada. Ninguém decide. Cara, olha como o Range é boa. Ninguém decide. A pergunta não é sobre quem decide. A natureza não decide, a natureza é. Eu vou tomar uma decisão aqui a respeito da minha vida. Eu devo fazer X ou Y do ponto de vista ético? Aí eu vou procurar o padre, o pastor, o coach, o professor, o místico e não sei o que, não sei o que. Eu procurei todo mundo, menos quem eu precisava procurar, o meu intelecto. A minha racionalidade. Para e pensa, você não é macaco. Para e pensa. Instrumentalize, ofereça subsídios intelectuais à sua racionalidade, frequentando os filósofos, amplie o seu repertório para compreender bem a realidade. Quando a realidade te der uma resposta a partir de uma apreensão racional, não é que ela decidiu, ela só te mostrou a resposta que já estava lá. Não se trata de escolha, trata-se de uma compreensão da realidade como é. Tá, Denis, você está entre X e Y, o que você quer da vida? Não, meu objetivo, meu propósito é fazer isso, isso e aquilo. Então a resposta está dada, Denis. Não há dúvidas entre X e Y. Você está pensando no quê? É porque eu sei que eu tenho que fazer X, mas Y é tão legal, então você é uma mula. Então você é uma ameba, um ser parasitário. Porque a sua razão já te disse, olha, diante de todos os fatos, diante de toda a realidade, é X. Mas Y é tão legal. Você não é sério, né? Você não é sério. O homem não decide em questões de conhecimento. Ele simplesmente observa o que é. Ele observa o que é, as coisas como são. Agora, quando você não sabe o que quer, nem vivo você está. Você abriu mão de pensar a ponto de nem ter um propósito para a sua vida. Um ser sem propósito na vida vive de capricho em capricho. Se você é um barco que sai daqui e fala assim, para onde eu vou? Não sei muito bem. Qualquer destino é destino, né? Então eu fico assim, que vontadinha de tomar um negocinho, aí eu paro ali. Que vontadinha de fazer não sei o que, eu paro ali. Mas, sabe quem faz muito isso? Os políticos totalitários. Hitler, Mussolini, esses caras eram assim. Aliás, eu li um livro recentemente, também lançado pelo Clube Ludovico, sobre o fascismo. Não está aqui comigo. Sobre o fascismo. Hitler não tinha planos muito bem demarcados sobre aquilo que iria fazer, não. Era assim, mudava. Não, hoje vamos invadir aquilo ali? Vamos, né? Vamos fazer aquilo ali. Não é gente de propósito, não. É gente caprichosa. É gente caprichosa. Que vive de emoções cotidianas. Hoje eu te quero, amanhã eu não te quero. Hoje eu quero ter um cachorro, amanhã eu não quero mais. Abandono o cachorro na rua. Hoje eu quero ser engenheiro, amanhã eu quero ser filósofo. Depois eu quero ser, sei lá, pipoqueiro. Você não quer nada, filho. Você não é nada. Penúltimo parágrafo da 36. Foram necessários séculos, e a influência de Aristóteles, Range era apaixonado por Aristóteles, para que os homens adquirissem o domínio precário sobre o conceito de objetividade em relação às ciências físicas.
A precariedade desse domínio pode ser observada no fato de que a maioria é incapaz de estender esse conceito a todo o conhecimento, incluindo as chamadas humanidades, as ciências que lidam com o homem. Com relação a elas, de forma consciente ou inconsciente, explícita ou implicitamente, a maioria das pessoas se voltam para a epistemologia dos selvagens pré-históricos, para o subjetivismo. O que é O que é isso para você? O que é aquilo para você? As nossas escolas, as escolas brasileiras, nos ensinam a interpretar antes de compreender. Essa raiz freiriana, pedagógica, que ensina a interpretar antes de compreender. A realidade, ela está para ser compreendida. Você acha que esse cor-de-rosa pode ser azul? Como assim? Peraí. Que pergunta é essa? Com base no texto, fiz provas assim minha vida inteira. Interprete o texto e responda. Sério? Interprete o texto e responda. Eu posso responder o que eu interpretar? Não, filho, primeiro você compreende. O problema é que a gente ficou muito bom em interpretar as coisas, mentir para nós mesmos, porque o que a gente menos quer é compreensão. Porque a compreensão nos afasta do nosso ídolo político, do nosso ídolo cultural, se afasta das mentiras que nós contamos para nós mesmos diariamente. Ah, eu não quero, Denis, viver assim é duro demais. Ok, é uma escolha sua. É uma escolha sua. Você tem uma Ferrari na garagem, mas quer andar como se estivesse andando de patinete motorizado? É uma escolha sua. É a escolha sua. Último parágrafo da 36. O subjetivismo, olha como ela define o subjetivismo. É a crença de que a realidade não é um absoluto firme, mas um reino fluido, plástico e indeterminado. A realidade, os fatos não existem, são interpretações. Isso daí define o pós-modernismo, essa merda de época na qual nós estamos. Então o cara vai lá, defeca num espaço qualquer e fala, eis uma obra de arte. Passa um pouquinho, tá cheio de gente tirando foto da merda, falando arte. Arte contemporânea. Arte. Quer dizer, não dá, né? Não dá. Se tudo é arte, nada é arte. Você já foi àquela instalação de arte moderna, não sei onde? Como é que chama aquela cidade que tem aqui, amor? Inhotim, sei lá. Um lugar super legal para você levar seu cachorro para passear. Aí você fala assim, olha essa obra de arte. Aí eu olho e falo assim, aquilo ali é arte. Aquilo ali é arte. Mas aquilo ali, se você me der uma serra, um pedaço de ferro e um final de semana, eu faço essa merda. Não, mas é arte. Então tudo é arte. Quer dizer, é a relativização absoluta de tudo. Nós chegamos a esse ponto. Não, o rapaz agrediu sexualmente a moça. Não, mas você tem que entender que isso pode ser uma forma de demonstração de amor. Porque se você vai relativizar tudo, né? Um ataque terrorista que decepa a cabeça de crianças, estupra mulheres e tudo, é uma forma de fazer política. Não é ataque terrorista, não é um grupo terrorista, é uma forma de fazer política. Beleza, então, hein? Que maravilha de mundo é esse daí, hein? Que o cara interpreta assim, mercê de uma subjetividade segundo a qual a realidade é um reino fluido, plástico e indeterminado, amorfo. A realidade é aquilo que nós desejamos que ela seja. Que pode ser alterado, no fundo ou em partes, pela consciência do perceptor, ou seja, pelos seus sentimentos, pelos seus desejos ou pelos seus caprichos. Pelos seus sentimentos, pelos seus desejos ou pelos seus caprichos.
É a doutrina que afirma que o homem, uma entidade de natureza específica, como nós somos, lidando com um universo de natureza específica, como é o universo, pode, de algum modo, viver, agir e atingir seus objetivos à parte ou em contradição com os fatos da realidade. Ou seja, à parte e ou em contradição com a sua própria natureza e a natureza do universo. É o místico, é o fantasioso, é o fantasmagórico, é o mentiroso, é o falso. Que conforta? Conforta, mas não diz o que a coisa é. Denis, eu prefiro viver no conforto. Lembra lá do filme Matrix? Eu tenho um amigo, ele fala assim, se fosse eu lá, o Cypher, na hora que... Não, o Cypher não, porque o Cypher já escolhe ficar no mundo da Matrix. Se eu fosse o Neo, na hora que me oferecessem lá a cápsulazinha azul ou vermelha, ó, uma você vai ficar, você vai encontrar a realidade como é. A outra você vai viver aí nessa realidade falsa. Ele brinca, ele fala assim, eu ia pegar a realidade falsa. Porque a realidade dura é dura demais. A realidade como é dura demais. São escolhas. Você nunca vai encontrar a Ayn Rand falando assim, você não deve ter a sua religião, você não deve ter o seu apreço pelas coisas místicas. Ela vai dizer assim, olha, eu acho que você não devia jogar a sua vida nas mãos dessas coisas, que são a anti-realidade. Mas se você quiser fazê-lo, faça. Se você quer fazê-lo, faça. Não tem problema. É uma escolha de cada um. Essa é a versão mista, moderada ou intermediária do subjetivismo. O subjetivismo puro ou extremo não reconhece nem o conceito de identidade, ou seja, o fato de que o homem, o universo ou qualquer coisa possua natureza específica. O subjetivismo, diz Ayn Rand, ele tem gradações, ele parte desde interpretações licenciosas da realidade até a negação da existência da realidade, que é a sua forma mais radical. E nós somos artistas nisso. A gente adora criar mentira para si mesmo. E as mentiras que nós contamos para nós mesmos, elas são, o que é o subjetivismo, elas são desde medianas, porque elas olham para a realidade, mas de maneira envergonhada, assim, sim, eu tô, mas não quero ver direito, até a negação absoluta da realidade. Você faz uma tomografia, tá lá um tumor do tamanho de uma laranja na cabeça, e aí o cara fala assim, eu não aceito isso, eu não aceito que isso esteja na minha cabeça. O quê? Como assim? Eu não aceito, eu resolvi não aceitar. Fazer de conta que não está lá. Tá bom. Há séculos, a moralidade tem sido o monopólio dos místicos, ou seja, dos subjetivistas. Um monopólio reforçado e reafirmado pelos novos místicos da filosofia moderna. O confronto entre as duas escolas dominantes de ética, a mística e a social, é apenas um confronto entre duas formas de subjetivismo, o pessoal e o social. Uma substitui o objetivo pelo sobrenatural, que é a forma mística. E aí vocês têm aí, no mundo da internet, aos borbotões, gente falando que faz filosofia, mas que na verdade faz misticismo. São seitas místicas, não são escolas de filosofia. São seitas que vão buscar na autoridade de alguém, não da realidade, de alguém, para dizer coisas que são muito confortáveis. E daí você vai imprimindo complexidade àquilo a ponto de parecer legítimo. Mas existe uma outra forma de misticismo subjetivo, que é, por exemplo, aquilo que eu encontro na universidade. Pessoas que negam os fatos. Assim, não, peraí, essa ideia que você defende, ela é antifática. Vocês sabem que o Karl Marx, para citar um exemplo aqui mais conhecido, o Karl Marx, quando começou a perceber as bobagens que estava dizendo, mais no final da vida, tem os escritos, os manuscritos dele, o cara começou a entrar numa crise.
Caramba, como eu errei, isso é uma bobagem, isso aqui é uma bobagem. A ponto de nós podermos afirmar que só é realmente marxista quem não entendeu nada de Marx. Porque ele mesmo começou, ainda em vida, a entrar em crise com relação àquilo. Peraí, isso não congrui com a realidade. É uma puta de uma ficção isso daqui. Os homens não são assim, isso não vai acontecer. Os italianos, os europeus, quando começaram a perceber que a teoria marxista não estava se concretizando, eles falaram: ih, rapaz, cadê o esgotamento do capitalismo que vai nos levar a uma nova fase? Não está acontecendo, não. Esse negócio, na verdade, está prosperando, está surgindo mais e mais, está se reforçando mais e mais. Então, como é que eu faço para que essas ideias que eu inventei sejam contempladas na realidade? Ah, já sei. Aí, principalmente os italianos, fizeram o seguinte: vamos levar esse negócio para a escola, para as mídias, porque daí a gente acelera o processo de falência do capitalismo, instruindo as pessoas a entenderem que isso tem que acontecer. Cara do céu, como é que pode ser doente nesse grau? Como é que pode ser doente nesse grau? Eu tenho uma ideia maravilhosa, mas ela não congrui com a realidade. Então o que nós vamos fazer? Nós temos que forçar a cabeça das pessoas para que aquilo se torne realidade, mesmo que não seja realidade. Então isso acontece tanto do ponto de vista religioso, espiritual, como acontece nas doutrinas, assim ditas filosóficas, de baixa qualidade. Quais sejam aquelas que negam a realidade como é. Assim, eu estou na metade da página 37 do livro. Assim, a maioria dos homens acha particularmente difícil considerar a ética como uma ciência e compreendê-la como racional e objetiva, sem espaço para decisão arbitrária. As pessoas têm muita dificuldade com relação a isso. O subjetivismo é a premissa implícita na raiz de ambas as variantes da questão em discussão. Superficialmente, elas podem parecer ter motivos opostos. Na verdade, são dois lados da mesma moeda subjetivista. O que a Rand está dizendo é: só existe uma dimensão de subjetividade, levando em consideração os fatos. Que alguns homens querem colocar a razão como elemento de compreensão da realidade. Outros homens abrem mão disso. Então, muito cuidado. O fato de nós sermos potencialmente racionais não quer dizer que nós sejamos objetivamente racionais, porque você pode ter a racionalidade disponível para você e você não querer ver o mundo racionalmente, que é o que a maioria das pessoas faz. A maioria dos homens e mulheres age exatamente assim. Infelizmente. Infelizmente. E para quem tem algum treino intelectual, filosófico nisso, eu não sei como é que a gente como é que não estoura gastrite? Como é que não estoura uma vontade de ir para uma roça e não sair de lá nunca mais? Porque você fala assim, peraí. Desculpa, toda a experiência humana de investigação racional a respeito disso aqui diz claramente que os resultados serão esses. Por que você está achando que agora vai ser diferente? Dadas as mesmas condições de temperatura e pressão, o resultado vai ser o mesmo. Não. Agora você verá. Será muito diferente. Não, quadrúpede. Não será. Não será. Será exatamente a mesma coisa. Onde que eu tô? Peraí que eu vou me achar aqui. Tá. Aquele que pergunta, é o penúltimo parágrafo da 37. Quem decide o que é certo ou errado é, obviamente, um subjetivista
que acredita que a realidade é governada pelos caprichos humanos. Olha a pergunta. Quem decide pelo que é certo ou errado? Significa dizer, quem tem a melhor interpretação da realidade? Ou aquela que mais me convém? Não existe esse cara, não. Existe aquele que mente com maior habilidade para você e você quer acreditar naquela mentira, sabendo que é mentira. Porque no fundo você sabe. E você pode mentir para todo mundo, mas mentir para você mesmo não acontece. Ah, eu quero conceder isso. Tá, mas antes de deitar, que você fecha os olhinhos assim, você fala assim, cara, mas eu sou um jegue. Na hora que você está aí, assim, não, eu quero aceitar que seja assim, mesmo que não seja. Aí na hora que você vai tomar o seu banhozinho lá no chuveiro, aí você fala, meu Deus, como eu sou uma mula, mas eu vou acreditar que vai ser assim. Este homem subjetivista procura fugir da responsabilidade do julgamento independente por um de dois meios. Você tem uma responsabilidade ao avaliar a realidade, mas você quer fugir disso. Aí o que você faz? Uma de duas coisas. Ou pelo cinismo ou pela fé cega. Você sabe que a decisão é sua. E que a leitura da realidade é sua. Mas você não aprecia isso. Você é um ser de natureza servil. Você é um escravo voluntário. Então você quer escapar disso. Ou você foge pelo cinismo, ou você foge pela fé cega. Seja negando a validade dos padrões morais, seja procurando por uma autoridade a quem obedecer. Quem me acompanha sabe o quanto eu respeito as religiões alheias, a fé alheia. Eu acho que cada pessoa tem a sua escolha, tem as suas fraquezas, as suas virtudes, os seus excessos, as suas faltas. Cada um é cada um. Mas tem algumas coisas que chamam muito a minha atenção. Eu sou um observador do fenômeno humano. Eu nunca vi um pastor de almas, e eu não vou falar dessa ou daquela religião, mas um pastor de almas que chame para si a responsabilidade de falar em nome de um Deus. Imagine que não é pouca coisa. Não sou eu que estou falando, eu estou falando em nome de Deus, de um Deus qualquer que seja ele, que a posição desse Deus discorde da dele pessoalmente. É interessante que frequentemente é aquilo que ele, sujeito, acredita que é dito como uma vontade de Deus. É muito interessante. Inclusive até onde entra elementos de seita, onde há seita, há abuso. Porque as pessoas abriram mão da sua capacidade de analisar criticamente as coisas. Último parágrafo da 37. Mas o homem que pergunta: é plágio intelectual aceitar e até mesmo usar princípios e valores filosóficos descobertos por outras pessoas? Não é uma consciência soberana buscando independência dos outros, como quer fazer parecer. Ele não tem melhor compreensão da objetividade, mas é um subjetivista que vê a realidade como uma disputa de caprichos e quer que ela seja governada pelos seus próprios. Sua principal preocupação em relação aos princípios filosóficos não é se isso é verdadeiro ou falso, mas quem descobriu isso? Volto ao que eu disse no começo do nosso papo. Ninguém tem o melhor argumento porque é quem é. Os melhores argumentos são encontrados no exercício da razão livre, lógica. E pode ser o João, o Mané, o Sebastião. Não tem essa de o fulano sempre acerta, o cicrano nunca errou, e não sei o quê. Não. Não. A questão não é quem, é o que foi dito. Aristóteles disse, ok, Aristóteles disse, mas o que ele disse? Isso congrui com a realidade? Isso faz sentido? Não, porque o meu herói político disse que você envergonha Darwin.
Você envergonha Darwin. Você é um ser larvário que abriu mão de usar o máximo do seu potencial em busca de respostinhas que foram dadas por esse ou por aquele. Então é quem disse, não o que foi dito. Nossa, você assiste a esse canal de televisão? Assisto, desde que eu tenho 2 olhos, ouvidos e a capacidade de ver e de ouvir, eu assisto. Nossa, mas é tudo mentira, é tudo falso. Não, mas eu sou um ser humano crítico. Eu sou capaz de discernir o que congrui com a realidade do que não congrui com a realidade. Não, eu não. Eu só ouço o canal tal porque lá para mim é que está a verdade. Não. Na verdade, você só escuta o canal tal porque aquilo que você ouve lá te adestra segundo pré-intuições suas que você acha mais confortável. E você não está disponível para filtrar aquilo que realmente importa em ambientes hostis ao modo como você nem pensa, ao modo como você absorve um certo conteúdo. Nossa, Denis, então quer dizer que você lê Marx, você lê Gramsci, você lê Deleuze, Foucault? Claro, desde que eu nasci com a capacidade de ver, eu leio. Olha que interessante. E você concorda com tudo? Óbvio que não. Por isso que eu estudo filosofia. É para quando eu puder discordar, discordar com inteligência e critério. É difícil fazer isso? É só não ser um suíno. É só não ser um suíno. Com base em, vocês já viram que não vai dar tempo de eu avançar para o outro texto, né? Eu vou ter que prometer para vocês um segundo encontro para a gente falar sobre a questão das bolsas de estudo. Eu disse, né? Filosofia é um troço apaixonante, a gente lê e como é que faz? Tem como sair correndo aqui. Página 38. Com base em tal premissa, essa pessoa teria que fazer fogo esfregando gravetos, né? Então, peraí. Se eu não posso usar o que os filósofos disseram para fazer uma melhor análise da realidade, porque isso seria violar o princípio da minha autonomia intelectual, então eu precisaria fazer fogo com graveto. Já que eu não sou o Thomas Edison, né? Já que eu não sou o Thomas Edison. E não posso aceitar a luz elétrica. Eu teria que sustentar que a Terra é plana, já que não sou o Cristóvão Colombo, que demonstrou a forma do planeta antes dele. Muito mais, hein? Eratóstenes, 4º século antes de Cristo. É sério. Tem dias que eu celebro a minha vasectomia quando eu penso que existem pessoas hoje no século XXI falando em terra plana. Olha a radicalização da relativização subjetiva da realidade. Existe uma terra que tem uma forma esférica. Ah, mas eu não aceito isso, não. Eu não aceito, isso daí estão me enganando. A NASA me engana. Não, quem te engana foi o seu pai quando te registrou como um ser humano no cartório. E ali te enganaram. Você devia estar num curral, sendo alimentado por feno. Então eu deveria defender o estatismo, já que eu não sou o Adam Smith. Eu teria que descartar as leis da lógica, pois obviamente eu não sou Aristóteles. Não, cara, usa esses ensinamentos, é tão legal. Pega a lógica clássica de Aristóteles, traz para sua vida. Pega as teorias liberais de Adam Smith, traz para sua vida. Por quê? Porque esses caras estão trazendo elementos para você pensar com mais instrumentos sobre a sua realidade. Né? Isso é muito legal. Mas não aceita cegamente porque é o Adam Smith, ou porque seja quem for. É porque a ideia faz sentido. E quem diz isso? A realidade. Aquela ideia faz sentido. Quem diz isso? A realidade, os fatos. Pô, é tão bonito isso.
É de uma beleza extraordinária. Não esconda a sua compreensão da realidade na subjetividade do Zé, ou do Mané, ou do Sebastião. Sejam lá quem forem esses caras. Usa isso. Despreze essas formas grotescas de subjetivismo. O seu ídolo, já que você quer um, tem que ser a racionalidade e a realidade. Qual é o seu maior ídolo? O real. A moeda, o real? Não, filho, o real, o mundo. O mundo como é. Nossa, Denis, às vezes ele é duro, né? É, às vezes ele é duro. Frequentemente ele é duro. Ah, Denis, eu não gosto. Eu prefiro de uma coisa mais macia. Então você gosta de uma coisa mais macia? Entendi. Página 38, segundo parágrafo. A divisão do trabalho na busca pelo conhecimento, o fato de que as pessoas podem transmitir conhecimento e aprender com as descobertas uns dos outros, é uma das grandes vantagens do homem em relação a todas as outras espécies vivas. Essa é a beleza da coisa. Moçada, não há solução fora da filosofia, não. Porque a filosofia é essa frequentação constante de ideias as mais diversas que nos ajudam a compreender a realidade. Esse é o fim último da filosofia. Não é acumular erudição, não é... Às vezes, outro dia eu fiz aqui um curso sobre liberdade de expressão inspirado no meu livro, que foi publicado pelo Clube Ludovico, da Palavra ao Medo. E eu fiquei 11 horas falando, um final de semana inteiro. Ou 13 horas, não me lembro. Falando sobre liberdade de expressão, os caras falam assim, nossa, Denis, quanta erudição. Não é quanta erudição. É você pegar essas coisas que só fazem sentido se você for aplicar à vida, a uma compreensão da realidade, a deixar de ser idiota. A gente vai continuar sendo idiota em alguma medida, mas um pouco menos. Agora, muito idiota, a ponto de ser coletivista, barra estatista, barra defensor de terra plana. Quer dizer, muito idiota nesse grau é muito ruim. Porque não só envergonha seus pais, mas nos envergonha a todos que somos da mesma espécie. E de pensar que você acabou sendo aquele espermatozoide que fecundou aquele óvulo é muito triste. Somente um subjetivista que equipara fatos a afirmações arbitrárias poderia imaginar. O que é isso aqui na tela? Esse trem subindo aí? Poderia imaginar que aprender significa aceitar por um exercício de fé. Eu aceito que seja assim. Isso não é aprender, isso chama-se submeter. Aprender é buscar a razão de ser da coisa. E a razão de ser da coisa quem oferece é a realidade. Também é possível que o motivo de tal mentalidade seja o desejo não de descartar as ideias dos outros, mas de se apropriar delas. Plágio é um conceito que não diz respeito à aceitação, mas à autoria de uma ideia. Então, uma coisa é eu ser autor de uma ideia. Por exemplo, no meu livro sobre a liberdade de expressão, eu apresento uma teoria original sobre liberdade de expressão. Aí alguém fala assim, se eu aceitar o que o Denis disse no livro Da Palavra ao Medo, quer dizer então que eu estou plagiando a ideia dele? Não! Eu sou o autor daquela ideia. O que você está fazendo é absorver, se apropriar daquilo e trazer para a sua vida, porque aquilo faz sentido. Porque aquilo faz sentido. Não é preciso dizer que aceitar a ideia de alguém e depois se fazer passar por seu autor é plágio da pior espécie. Então não é que aceita e se republica falando que a ideia é sua.
No entanto, isso nada tem a ver com um processo legítimo e racional de aprendizado. Eu aprendi com o Denis isso, aprendi com o Olavo aquilo, eu aprendi com o Platão aquilo, eu aprendi com o Zé das Couves aquilo, eu aprendi. Legal? Porque eu, por minha vez, aprendi tantas coisas de tantos outros homens e mulheres. A veracidade de uma ideia e sua autoria são duas questões distintas. São duas questões distintas. E não é difícil manter essas coisas separadas. Se esse balãozinho subir mais uma vez, eu vou quebrar esse computador. Eu não sei porque que esse balãozinho tá subindo na tela. O cara tá nervoso, né? Calma, Denano. Essa variação específica da questão merece ser mencionada apenas como um exemplo extremo de subjetivismo. Da forma como na mente de um subjetivista as ideias não possuem realidade nem qualquer conexão com ela. Moçada, nós estamos cercados. Quando olharem para a gente lá, daqui a 10 séculos, 1000 anos para frente, quando olharem para nós, vão falar assim, lá no século, nas últimas décadas do século XX, nas primeiras décadas do século XXI, tinha uma galera delirando a tal ponto de conceber as ideias completamente descoladas da realidade. E essa gente tinha espaço nas mídias, tinha espaço nas escolas, nas universidades. Aí você fala, porra, que triste, né? Que triste. Esse desprezo pelos dados da realidade. Às vezes eu ouço algumas falas assim, de cortes de podcast, né? Porque podcast despeja tudo quanto é tipo de gente lá dentro. Aí fala assim, nossa, esse fulano aqui é um grande debatedor. Aí eu vou lá olhar o corte do debatedor. Aí eu falo, é isso aqui então. Isso aqui é o ídolo. A realidade está aqui, o cara está lá do outro lado. Esqueceu, os fatos não contam mais. Não, porque o modo como ele fala é bem legal. Ele fala umas frases assim de corte Tramontina. Na hora que termina o corte, faz uma faca assim, ó, corte Tramontina. É o maior símbolo dos retardados que se emocionam com corte Tramontina, que não tem nada a ver com a realidade, tem a ver com a emoção, com a adrenalina. Parece que faz muito sentido. Mas qual é o sentido real disso? Não, não interessa. Isso daí é uma coisa que dá muito trabalho compreender. Penúltimo parágrafo da 38, que senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Observe que a maioria dos coletivistas modernos, os supostos defensores da fraternidade, da benevolência, da cooperação humanas, está comprometida com o subjetivismo. É gente comprometida com o subjetivismo. Claro, é gente que odeia a realidade, porque a realidade desmente essas pessoas o tempo inteiro. Não é difícil desmascarar essa gente. É você conhecer a realidade dos fatos. Fala, peraí, você está falando um negócio. Mas quando eu olho para os fatos me dizem outra coisa. Quem tem razão? O seu cérebro criativo ou a realidade? No entanto, a razão e, portanto, a objetividade é o único vínculo comum entre as pessoas, o único meio de comunicação, o único referencial universal e critério de justiça. Imaginem vocês, moçada, que nós estamos num país no qual um estuprador de criança não fica 5 anos na cadeia, mas uma pessoa que usa um batom para rabiscar um negócio, para vandalizar, fica 15. Mas peraí. É porque é uma interpretação. Não, mas é a aplicação da lei. E a lei é o quê? A lei veio de Marte, dentro de uma cápsula. Ele falou, eis a lei. Ou é uma interpretação subjetiva da realidade? É louco isso, né? Mas peraí. Não parece que há algum desequilíbrio aqui? Não há uma compreensão equivocada do mundo real? Ah, não, mas eu sou pela anistia. Não, ninguém está discutindo isso, meu filho. Eu não quero saber se é bolsonarista, lulista. Eu não quero saber o tipo de bunda que você prefere. Não quero saber. Não é isso que está em jogo. Estou falando aqui o seguinte. Quando eu olho para a realidade e analiso objetivamente o que uma pessoa fez ou deixou de fazer,
Você não acha que tem que ter um equilíbrio na aplicação da pena para que nós tenhamos justiça? Não te parece razoável? Mas é do grupo que eu me oponho, não sei o quê. Eu não estou falando isso, ô mula. Não quero saber de que grupo é, não. Estou falando objetivamente. Não é para ter uma gradação para que a gente compreenda a justiça como um modelo de aplicação mais correto das coisas como são? Nenhum entendimento, comunicação ou cooperação é possível para os homens com base em sentimentos ininteligíveis e impulsos subjetivos. Você vive num país no qual o jornalismo publica coisas assim, ó. A tendência do Supremo Tribunal Federal é decidir a respeito desse julgamento nessa semana desta forma. Porque se fosse até a semana passada, a tendência seria de uma forma diferente. Porque o que aconteceu com os apelos da população, o que aconteceu desde que o ministro visitou a casa da Mariazinha no Leblon, no Rio de Janeiro, onde ele fez um churrasco e tomou vinho importado, mudou. O que você está me dizendo? E aí é um daqueles momentos que eu aplaudo a minha vasectomia. O que você está me dizendo é que a justiça é aplicada com base na subjetividade e na interpretação dos fatos cotidianos do dia. É uma loucura, moçada, é uma loucura. Você não pode noticiar isso como se fosse uma coisa normal. Não, tá errado isso daí. Não pode funcionar dessa maneira. Impulso subjetivo. Hoje eu brochei, então eu vou votar diferente do que eu ia votar. Mas peraí, cara, que tipo de aplicação da justiça é essa? Não, hoje eu sonhei que Deus falou para mim que... Mas peraí. Então quer dizer que você sonha um troço qualquer com um fantasma que disse um negócio para você e isso incide sobre o modo como você vai aplicar uma lei, como você vai compreender a realidade? Nada é possível, nesse caso, além de uma disputa de caprichos resolvida pelo domínio da força bruta. Olha quando a Ayn Rand escreveu esse texto, moçada. Pô, é difícil. Na política, a questão subjetiva de quem decide surge de várias formas. Ela leva muitos supostos defensores da liberdade à noção de que a vontade do povo ou da maioria é a sanção final de uma sociedade livre, o que é uma contradição em termos, uma vez que tal sanção representa a doutrina do governo da maioria limitada. A defesa da liberdade não é uma percepção de um grupo maior ou de um grupo menor. A defesa da liberdade não tem que depender de votos, de maioria, de uma percepção mística da realidade ou do que grupos estão defendendo. Isso é uma questão de indivíduo, de respeito individual. Não existe liberdade de grupo, a liberdade é de indivíduo. A resposta aqui, como em todos os outros problemas morais e intelectuais, é que ninguém tem que decidir. A razão e a realidade são os únicos critérios válidos para as teorias políticas. Quem determina qual teoria é verdadeira? Qualquer um que possa prová-la de acordo com os fatos da realidade. Eu já tive o desprazer de trabalhar nos bastidores políticos em Brasília. Sabe quantas vezes eu vi políticos sobre uma planilha analisando fatos para uma tomada de decisão? Nenhuma. Vocês têm a impressão de que político trabalha assim? Chega lá, peraí, vamos decidir aqui sobre tal coisa do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e não sei o quê. Vamos analisar a realidade como é. Quais são os números, quais são os fatos, qual é a lógica envolvida? Não existe isso. É assim, a gente não pode ser contra isso não, né? É tão legal isso daí. Vamos ser a favor? Ah, mas tem dinheiro? Não, dinheiro a gente arruma. Tem os trouxa que pagam imposto, aí é doidado. A gente fala que é para salvar o país, eles vão pedir mais Estado, eles vão aceitar. E vai. E assim você constrói um Brasil.
Teorias, ideias e descobertas não são criadas coletivamente, elas são produtos de indivíduos. Na política, como em todos os outros campos do esforço humano, um grupo só pode aceitar ou rejeitar um produto ou uma teoria. Ele não pode, como grupo, participar da sua criação. São percepções de um sujeito. Aristóteles apresenta essa teoria, Adam Smith essa teoria, Karl Marx essa teoria. E como é que eu avalio o peso dessas teorias? Congruência ou incongruência com a realidade. Não é que Marx está errado porque eu quero. Marx está errado porque a realidade indica isso. O socialismo nunca vai funcionar, não é porque eu quero, porque quando eu leio sobre o socialismo, eu acho lindo aquilo que está descrito. Eu acho lindo. Eu vejo um grande escritor falando sobre uma vida num país socialista, eu acho isso maravilhoso. Só que tem um problema, você tem que combinar com a realidade. E a realidade diz assim, não vai dar certo. Ah, eu queria fumar 15 charutos por dia e não ter câncer. Mas isso não é a realidade. A realidade está dizendo assim, suas chances vão aumentar agressivamente. Se você fumar esse tanto todos os dias, você vai... E aí, todo sofrimento para idiota é pouco, porque o resultado vem, é um resultado que não congrui com aquilo que você imaginava, porque é a realidade se impondo. Aí você fala, não, Deus há de resolver. Penúltimo parágrafo da 39, o número de adeptos de uma ideia é irrelevante para a sua veracidade ou falsidade. Você viu que a maioria das pessoas do Brasil concordam que a defesa da liberdade, não sei o que, não sei o que. Foda-se. Se não tivesse ninguém concordando com isso, não faria a menor diferença para mim. Uma boa apreensão da realidade não depende de voto, ou de intenção, ou de compreensão de maioria, não. Uma maioria é tão falível quanto uma minoria ou um indivíduo. Basta ver a democracia, né? Um conjunto de gente idiota tomando decisões imbecis, achando que em algum momento vai dar certo. O voto da maioria não é uma validação epistemológica de uma ideia. O que valida epistemologicamente uma ideia, que ela faz sentido ou não? A realidade. Não, mas todos nós escolhemos aqui o fulano de tal para nos liderar, porque as ideias que ele defende são ideias muito boas. Não, quem decide não é o voto da maioria, é a realidade. E se a realidade contraria essa ideia que foi entendida como boa pela maioria, nós seremos atropelados. O nome disso é Brasil. Isso é um dispositivo político dentro de uma esfera de ação estritamente delimitada pela Constituição, de escolha dos meios práticos de implementar os princípios básicos de uma sociedade. Quanto mais próspera será uma sociedade, próxima é ótimo, mais próspera será uma sociedade, quanto mais amiga da realidade ela for. Quanto mais amiga da realidade ela for. Veja os fatos e tome as decisões na vida. Veja os fatos, tome as decisões. Seu marido ferra a sua vida conjugal é uma desgraça, sua esposa é um inferno na sua existência. Ah, não, mas uma hora Deus proverá. Fatos, realidades, decisões. Aí depois não adianta você ficar lá reclamando no ouvidinho de não sei quem não, porque todo sofrimento para idiota é pouco. Último parágrafo da 39, nesse contexto, é importante observar o significado epistemológico de uma sociedade livre. Em uma sociedade livre, a busca pela verdade é protegida pelo livre acesso de qualquer indivíduo a qualquer campo de atuação que ele decida entrar. Livre acesso não significa uma garantia de sucesso, de apoio financeiro ou de aceitação e concordância de alguém. Significa a ausência de quaisquer restrições forçadas ou barreiras legais. Então, assim, eu quero me movimentar nesse sentido, eu quero me educar nesse sentido. Não, não, porque nós definimos que esses livros não entram aqui. Uma sociedade que
diz que livros não serão aceitos, que professores não serão aceitos, que ideias não serão aceitas. Desconfie dessa sociedade. Porque o que ela quer é o monopólio da compreensão subjetiva da realidade e não uma compreensão da realidade como ela é. Do contrário, ela não criaria obstáculos a visões diferentes de mundo. Isso impede a formação de qualquer elite coercitiva em qualquer profissão. Por que eu estou na universidade e o tempo inteiro tendo a vida infernizada por processos, ataques, notas de repúdio, etc, etc? Porque eu sou um ser que pensa fora de uma caixa ideológica. E, portanto, eu não faço parte de uma elite coercitiva de uma determinada profissão. E, portanto, eu não sou benquisto. Mas o quê? Devia ter uma estátua lá, falando assim, gente que pensa diferente é bem-vinda. E só assim você evita a imposição legalizada de um monopólio da verdade por qualquer gangue de buscadores de poder. Assim você protege o livre mercado de ideias. Range é boa, né? E mantém todas as portas abertas para a mente questionadora do homem. Quem decide? Na política, na ética, na arte, na ciência, na filosofia, em todo o domínio do conhecimento humano, é a realidade que estabelece os termos, por meio do trabalho daqueles homens que são capazes de identificá-los e traduzi-los em princípios objetivos de compreensão da realidade. Por que esse filósofo é melhor do que aquele ou é melhor do que aquele outro, não sei o quê? Congrui com a realidade ou não congrui com a realidade? Por que pessoas têm medo de serem expostas a novas ideias ou ideias diferentes? Porque elas têm medo de prestar contas à realidade. É uma gangue em busca de poder, pelo poder. E gangues em busca de poder, pelo poder, não podem tolerar ideias discordantes, especialmente se essas ideias discordantes congruem mais, se harmonizam mais com a realidade como ela é. Eu vou marcar um segundo encontro com vocês para a gente falar sobre a questão das bolsas lá, que é muito interessante. Vocês já estão com o texto aí na descrição. Queria agradecer a presença de todos vocês. Queria insistir com a possibilidade de vocês assinarem o Clube Ludovico pela qualidade, vocês podem ver, pela qualidade das obras que são entregues, não só pela beleza estética e a beleza conta das obras que são entregues, sempre com uma curadoria extraordinária de editores muito caprichosos. Então, para quem quer ter vida intelectual e frequentar essas várias possibilidades de espelhos para compreendermos melhor a realidade, está aí. Todo mês você recebe na sua casa o livro. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, ainda mais agora que a gente vai se encontrar todos os meses para repercutir parte dessas obras. Os membros do... Peraí, cara. Os membros do Clube Ludovico têm acesso gratuito a 6 meses de Bibliópolis, que é o meu espaço no grupo de leitura que eu tenho dentro da Sociedade da Lanterna. Nós já temos lá dezenas de livros comentados. Alguns dos livros do Clube Ludovico vão para dentro da Bibliópolis também. E semestralmente nós vamos ter uma imersão de fim de semana, repercutindo também livros do Clube Ludovico. Enfim, vamos tirar esses livros das estantes e vamos colocar na cabeça, que é o que mais importa. Beleza? Obrigado por estarem aqui. A gente se encontra no Círculo Ludovico no último sábado do mês que vem, no último sábado de setembro, no caso, com mais uma obra. Beleza? Juízo, hein? Juízo. Até mais, gente. Bom fim de semana.